Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado pelo convite de estar aqui nessa casa. Então, dentro desse ciclo de telecomunicações, nós vamos passar alguns slides, uma apresentação sobre a visão de futuro da Nokia Solutions and Networks. Só uma breve introdução, quem nós somos. A Nokia Solutions and Networks foi fundada em 2007, originária da Nokia e da Siemens em termos de infraestrutura. Em 2011, nós fizemos a aquisição da parte de redes da Motorola e agora, no ano de 2013, nós consolidamos a empresa totalmente embaixo da Nokia, na Finlândia. Nós temos 50 mil empregados mundialmente. No Brasil, nós temos 5 mil empregados, uma fábrica, 2 centros de integração e 3 centros de desenvolvimento distribuídos no país hoje. Dentro do tema de telecomunicações, um dos fatores fundamentais que a gente tem visto nos últimos anos é o crescimento da banda larga, tanto da banda larga fixa, que está apresentada na linha azul embaixo, quanto da banda larga móvel. E claramente, a partir do ano 2009, a gente pode ver o grande crescimento da banda larga móvel com a introdução da tecnologia de terceira geração chamada 3G. Eu gostaria de chamar a atenção de todos a 2 fatores que vêm num trabalho conjunto desenvolvido pela Columbia University e o International Telecommunications Union, a União Internacional de Telecomunicações. No caso referente ao Brasil, mostra-se duas grandes conclusões desse estudo. A primeira conclusão é que um aumento de 10% na taxa de crescimento de banda larga contribui em 0,8% no crescimento do PIB. E o segundo grande fator é que o aumento de 10% na taxa de crescimento de banda larga implica na redução da taxa de desemprego em 0,6%. Então, claramente, a banda larga hoje funciona como uma ferramenta de melhoria da produtividade e aumento da economia do país em termos de transações e comunicação. Se nós olharmos o perfil dos acessos de internet no Brasil, nós vamos ver a importância dessa banda larga móvel, principalmente no ambiente rural, que é o motor da economia nacional hoje. Mais ou menos 25% dos acessos feitos hoje na zona rural do país são feitos através de banda larga móvel. Claro que nós temos outras tecnologias, como satélite, até o acesso de escada em alguns rincões do país, mas, fundamentalmente, também um grande perfil de utilização nas classes sociais, que a gente vê que a classe A utiliza muito a banda larga móvel como acesso, mas também as classes D e E e a classe emergente, a classe C. Então, a banda larga móvel ela serve para todas as classes sociais e, principalmente, para a inclusão social. Um fato que a gente vê no Brasil, diferente de outros países da Europa, Estados Unidos e a Ásia, é que a primeira experiência de banda larga das pessoas, em muitos casos, acontece com a banda larga móvel, diferente dos outros países que tinham essa primeira experiência em banda larga fixa. Essa é uma grande diferença do nosso país em relação ao resto do mundo em termos de utilização. Um fator determinante também, isso vem do estudo feito por nós em conjunto com a União Internacional de Telecomunicações e outros fabricantes, é a velocidade média da banda larga móvel no Brasil. Ou seja, a nossa velocidade média hoje está em torno de 2,4 megabits por segundo. A média mundial é de 3,3. E aí nós temos a Coreia do Sul e o Japão liderando isso com 12 megabits por segundo no caso do Japão, e a Coreia do Sul com 13,3. Com essa velocidade média no país de 2,4 megabits por segundo, isso nos coloca num ranking em 240 países, na posição de número 80. Ou seja, temos muito para fazer em termos de velocidade, mas se considerarmos a dimensão do país, a distribuição geográfica em relação a outros países do mundo, nós vemos que a nossa situação é extremamente boa e tem melhorado nos últimos anos. Bom, 4 fatores aceleram esse crescimento da banda larga móvel no Brasil. O primeiro fator foi a mudança da demografia no país. Nós mudamos de 2005 para 2010 com uma classe C maior, que já é o centro da nossa distribuição demográfica. O brasileiro, por natureza, ele tem um contato maior que as redes sociais, segundo as nossas experiências e medições. No caso do Brasil, a rede social é utilizada 70% mais do que a média mundial. Isso até poderia parafrasear um pouco o Roberto Carlos, né? O brasileiro gosta de ter 1 milhão de amigos, então aqui está a prova disso.
Os dispositivos conectados são fundamentais e isso começa muito a partir do ano de 2007, com a introdução dos smartphones. Então, o que a gente pode ver nessa curva, nós temos o caso do Brasil, que é essa curva aqui embaixo, que aqui nós temos a densidade de smartphones em relação ao número total de telefones. Então, o que nós podemos ver é que nós temos números comparáveis à Índia e à Rússia. Ou seja, hoje, se nós analisarmos a banda larga móvel, o 3G ele cobre 90% da população em termos de cobertura, mas somente 30% desses usuários, dessas pessoas cobertas, utilizam o 3G. O que a gente vê de mudança nesse sentido é, a partir do ano passado, praticamente com os benefícios já fiscais introduzidos no país, nós começamos a ver smartphones com telas de 4 polegadas, ou seja, smartphones que possibilitam uma navegação dos usuários, sendo vendidos em prestações que a gente até comentei, são 10 prestações de R$80, ou seja, isso possibilita que a grande parte da classe C comece a ter esse tipo de dispositivo. E fundamental são os programas de incentivos governamentais à adoção da banda larga. Nós temos diversos países na América Latina criando esses programas nos últimos anos, e o ponto central é incentivar a cobertura das zonas rurais, reduzir taxas e impostos e aumentar o compartilhamento de infraestrutura, principalmente nos lugares onde não existe uma quantidade razoável de usuários para permitir que cada operadora faça a sua infraestrutura. Olhando um pouco mais o Plano Nacional de Banda Larga, na nossa visão, ele foi feito com o decreto, instituído com o decreto 7175, de 12 de maio de 2010. A ideia era da banda larga para 40 milhões de domicílios brasileiros até 2014, com velocidade de 1 megabit por segundo. Como consequência do Plano Nacional de Banda Larga, nós tivemos a outorga do espectro de banda larga na faixa de 2,5 GHz e 450 MHz, que possibilitou o Brasil entrar na 4ª geração. Em paralelo, nós tivemos a retomada da Telebrás a partir de 2011, e nós temos os investimentos realizados pela Telebrás, principalmente para levar essa conectividade de banda larga aos pontos remotos do país. Fundamental também foi a instituição do ano passado do regime especial do Plano Nacional de Banda Larga, com todo o seu regime especial de taxação que possibilita a construção de infraestruturas com custos menores e possibilitando maior penetração de banda larga. Nós tivemos também, em complemento a isso, a ampliação do acesso de banda larga de terminais e serviços. Então, hoje, nós começamos a ver os primeiros terminais de 4ª geração, já passando da barreira de R$ 1.500, que é considerada pelo mercado uma barreira que mais pessoas começam a adotar. E hoje nós temos a revisão do marco legal de implementação da infraestrutura de telecomunicações, com além das antenas e o que nós chamamos de small cells, ou pequenas células, que são essas estações de rádio base que a gente vê na rua hoje, compactadas, possibilitando que elas sejam instaladas em ambientes internos para cobrir eventuais buracos de penetração que a gente tem da banda larga. Comentando um pouco, fazendo um contraponto do Plano Nacional de Banda Larga, no caso do Brasil, e da Agenda Digital Europeia, a Agenda Digital Europeia prevê que para o ano de 2020, 100% das residências na Europa tenham acesso a 30 megabits por segundo. O investimento previsto na Europa são de 270 bilhões de euros nesse período, dos quais 50 bilhões vêm do setor privado e 220 bilhões do setor público. Ou seja, mesmo na Europa, o setor privado não consegue levar a banda larga a todas as partes remotas do país. Se nós considerarmos que a área da Europa Ocidental é muito similar à área geográfica do Brasil, então a gente vê o contraponto dos investimentos feitos pela Telebrás nos últimos anos em relação ao que a comunidade europeia se propõe a fazer até 2020. Nós estamos falando de investimento da Telebrás em ordem de 100 milhões de reais nos últimos 3 anos, contra investimentos na União Europeia, mais ou menos de 10 a 20 bilhões de euros feitos pelo setor público. Outro fator fundamental é o apoio financeiro do setor privado. Existe um grande problema em telecomunicações hoje, que é o aumento expressivo do consumo de banda, sem o aumento do que nós pagamos nas nossas contas. E esse gráfico mostra a rentabilidade das empresas ao redor do mundo em 3 períodos, de 2007, 2009 e a 2011. E, claramente, a gente vê que a receita de todas as operadoras que estão no mercado hoje,
tem se deteriorado nos últimos anos. A média no Brasil hoje, nós estamos em 4% de investimento, ou seja, o empresário hoje que decide investir em telecomunicações, ele tem uma rentabilidade pior do que qualquer aplicação financeira média no mercado. Bom, no caso específico do Brasil, o que nós podemos verificar desse gráfico? Primeiro ponto, lado esquerdo, é que a receita e investimento, incluindo banda larga das operadoras, tem crescido ano a ano. Ou seja, nós saímos do investimento em 2008, mais ou menos 19,6 bilhões de reais, para 25,8 bilhões de reais. Os investimentos em banda larga têm crescido substancialmente, então aqui nós temos a divisão desse investimento entre banda larga fixa e banda larga móvel. A receita bruta tem crescido, mas que nós verificamos que a receita média por usuário na rede tem decaído, o que comprova que a gente apresentou no dado no gráfico anterior. E o grande desafio no Brasil, não diferente do resto do mundo, é que nós todos somos usuários de telecomunicações e cada dia nós demandamos mais e mais conectividade. O que nós chamamos hoje no mercado é de um desafio de crescimento de 1000 vezes na capacidade das redes. Ou seja, entre 2010 e 2020, as redes de telecomunicações têm que crescer 1000 vezes. Esse tráfego que nós utilizamos cresce 1000 vezes. A previsão de algumas empresas no mercado hoje é que o Brasil deve crescer a 137% ao ano. A previsão da Nokia Solution Networks, a nossa, com base nas medições de rede, é que nós estamos crescendo 56% ao ano, porque existe um grande crescimento do número de usuários, mas o crescimento médio da receita das operadoras é de 4% ao ano. Bom, analisando esse gráfico, a gente começa a ver que se o investimento tiver que crescer de acordo com essa curva para atender o crescimento de tráfego, nós vamos ter um grande problema de rentabilidade em todas as empresas que operam no país e, com isso, nós podemos ter grande risco para a sustentabilidade do sistema. Como nós vemos esse desafio de 1000 vezes mais capacidade, ele é composto de 3 grandes fatores. O primeiro fator é que nós precisamos 10 vezes mais desempenho técnico das nossas redes. E, para isso, nós fabricantes temos trabalhado exaustivamente nos últimos anos. O segundo fator, que aí vem um grande trabalho desempenhado pela Anatel, é disponibilizar mais espectro. Então, entre 2010 e 2020, nós vamos precisar de 10 vezes mais espectro de frequência nas redes. Assim como foi feito a licitação, por exemplo, para o espectro de 450 MHz e 2,5 GHz, nós temos agora novas estações de espectro vindo pela frente e novas necessidades de espectro sendo apresentadas ano a ano para atender esse crescimento de 10 vezes. E fundamental também são essas 10 vezes mais estações de rádio base que nós vamos precisar nos próximos anos. E aí vem o grande fator nosso da indústria também de compactar essas estações de rádio base, não ter essas infraestruturas que nós temos nas ruas hoje, com essas antenas que nós vemos, mas estações de rádio base mais compactas, mais fáceis de instalar. Bom, o grande desafio que a gente tem no espectro ainda pela frente é o que nós temos de visão de alocado até 2015. Valente, se me corrige depois, por favor, se tiver algum erro aqui na alocação, mas isso é a nossa previsão da indústria, é que nós devemos ter alocado até o final de 2015 mais ou menos 640 MHz de espectro total. Se nós analisarmos o que vem da União Internacional de Telecomunicações, a recomendação para 2015 é de ter 1,3 GHz, ou 1.300 MHz. Ou seja, nós estamos a metade do caminho. A grande pergunta é, se eu preciso desse espectro para atender aquele crescimento de 1000 vezes, como nós vamos atender essa diferença de espectro no país? E isso não é um problema só do Brasil, é um problema mundial, que nós vemos trabalhando isso tremendamente nos últimos anos. As recomendações finais nossas, bom, que são os reguladores que desejam aumentar a inovação e investimentos, devem dar ao setor mais flexibilidade e promover a competição. Isso vem sendo feito no Brasil, mas o que nós queremos, que nós pedimos e vemos é a necessidade, por exemplo, de abertura de novas frequências para atendimento das metas de cobertura e mais flexibilidade nessa utilização. Os fundos públicos são fundamentais no complemento aos investimentos das operadoras, principalmente no que a gente chama de conexão das estações de rádio base, que estão, por exemplo, na Amazônia, no interior do país, que nós chamamos de backhauls regionais e nacionais, para dar fluidez a esse crescimento de 1000 vezes no tráfego. Nós precisamos de um ambiente regulatório previsível
para ter investimentos, não somente nas operadoras, mas nós, quando temos que investir no Brasil numa nova fábrica, precisamos antever esse investimento com 9, 10 anos de antecedência, porque isso envolve toda uma cadeia logística de construção de uma nova fábrica ou de adaptação de novas fábricas. Nós devemos ter um conjunto de tecnologias que deve ser suportada. A banda larga fixa é importante no acesso e necessária no que nós chamamos de backhaul, na conectividade da rede móvel, mas a banda larga móvel é pré-condição para que muitas aplicações e muitas situações é a única opção economicamente viável, principalmente quando nós saímos das grandes manchas urbanas. A alocação de espectro apropriada, ou seja, não é somente ter o espectro, mas nós precisamos imaginar que hoje, como nós falamos de globo, é necessário que um ecossistema que nós chamamos de espectro, de frequências e terminais, precisa ter mais ou menos 200 milhões de usuários, para ele ser viável tecnicamente, para que nós tenhamos um aparelho de custo eficiente. E quando nós falamos, por exemplo, de faixas que estão fora do alcance global, da visibilidade mundial, começa a ficar muito difícil de criar esse ecossistema e acaba criando um custo, principalmente nos equipamentos terminais. E no ponto final, é as leis que devem facilitar a instalação dos equipamentos. É conhecido no setor hoje que para a instalação de torre e antenas em algumas cidades é praticamente impossível devido à legislação municipal que impede uma fácil alocação de áreas onde a gente pode instalar os equipamentos para dar mais capacidades às redes. Essa é a nossa apresentação. Obrigado.